Sejam todos bem-vindos de volta ao Podparla, um podcast que fala sobre os assuntos relacionados à saúde, esporte, educação. Estamos novamente aqui, eu e meu grande amigo Maurício Bizzi. Seja bem-vindo, doutor Maurício Bizzi. É um prazer estar aqui comigo, né? É isso aí, a gente acabou de falar que não, doutor, né? Não, mas é doutor quem tem doutorado, mas a gente não se sente assim, né? É isso mas aí. vamos lá, né? Mal Bizzi nas redes sociais. Eu estou aqui, Celso Adame, Celso Adeline Adame nas redes. A gente queria, então, lembrar de todo mundo se inscrever no canal, deixar o seu joinha, seu like, né? É bem importante para que a gente possa crescer, evoluir. Deixe seu comentário, sua pergunta, se tem alguma dúvida. Não podemos deixar de agradecer aos nossos parceiros que estão novamente conosco aqui, nos apoiando, ajudando. Digitals, onde a tecnologia encontra arte. Um laboratório de prótese odontológica digital que pensa no futuro, que pensa em produção de dentes com tecnologia, guias, né? Então, planejamentos digitais. Hoje em dia, eu acho que a odontologia cresceu, evoluiu. A gente tem scanners odontológicos. Fluxos digitais, verdadeiramente digitais, né? É isso aí. Além disso, SCAL, na vanguarda da educação odontológica, uma escola de pós-graduação em odontologia. Muitos cursos esse ano, a gente tem vários cursos que estão lá na escola. Na grade da escola, né? Isso. Gente do Brasil inteiro, professores de renome internacional. Então, a gente tem alunos que vêm de todo o Brasil, que eles vêm normalmente pelos bons cursos, mas alguns vêm só para tomar o vinho depois do curso. Né? Então, é isso aí que é interessante. Gaúcha pegar o frio e tomar um bom vinho. É isso aí, né? Mas, né, e se alguém quiser colar a sua marca, que tem os mesmos interesses que a gente, que queira, então, que a gente divulgue a sua empresa, o seu estabelecimento, é bem importante, porque a gente tem os nossos princípios muito bem estabelecidos, falando de saúde, falando de esporte, falando de educação, pensando em instruir as pessoas a partir dos nossos convidados, que nem a nossa convidada de hoje, que a gente vai dar as boas-vindas, Cristine Pesco, psicóloga de mães, não é isso? Né? Eu acho que é um título que a gente quis dar aqui. Seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz por poder falar de um assunto que toca as pessoas, que na verdade, a mãe ela tem uma fragilidade no momento, né, do parto, no momento da sua gestação. Muitas coisas mudam, tanto psicologicamente quanto de hormônios. Tantas dúvidas, né? De um momento importante na vida, né? Importante porque vão mudar a vida das pessoas. Eu acho que ter alguém que possa instruir, que possa dar uma orientação é de extrema importância. Eu acho que a gente tem muitas dúvidas. Nós não somos mães, eu e o Maurício, nós somos pais. Não, mas a gente de vez em quando pode ser que tenha atuado como. E tem dúvidas, né? E a gente pode ajudar também as esposas. Eu acho que isso é uma questão de a gente também conversar sobre os pais. Seja muito bem-vindo. Obrigada, quero agradecer o convite. Também estou bem feliz de estar aqui hoje. E vamos lá, então. Cristine, eu queria te perguntar, fala um pouquinho da tua formação, né? Como é que tu buscou essa especialidade, né? E como que tu vem atuando dentro dessa área? Tá. Então, eu sou psicóloga formada pela UX, na Universidade de Caxias do Sul. Eu fiz a minha primeira especialização na PUC do Rio Grande do Sul, né? PUC Porto Alegre, em terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem teórica também que vai guiar os meus atendimentos, né? Dentro da psicologia, a gente tem várias linhas teóricas. Então, a TCC, a psicanálise, humanismo, são várias. A gente tem que escolher alguma linha para seguir nos atendimentos. Eu escolhi a TCC e aí, logo em seguida, eu quis trabalhar com um público mais nichado. Eu sabia que eu não queria trabalhar com geral, né? A gente pode trabalhar com geral, mas pode escolher trabalhar só com criança ou com adolescente, né? Só com idosos, só com adultos, enfim. Dentro da clínica tem várias possibilidades. E aí eu escolhi, então, que eu queria o público materno, né? E foi mais uma escolha minha, assim, pessoal e de gosto, assim. Não vi muito sobre isso na graduação. A gente não vê sobre esse assunto na graduação, infelizmente. Então, foi mais uma questão de gosto mesmo, de pesquisar sobre o assunto e ver que tinha realmente, né, pós para isso. E aí eu fiz a pós, então, em especialização, né, em psicologia perinatal e da parentalidade. Ou, em alguns lugares, psicologia perinatal e obstétrica, também é chamado. E aí, hoje, então, eu estou fazendo uma pós também, uma especialização em assistência psicossocial na infertilidade, que esses casos também entram bastante na clínica. E estou fazendo outra lá no Moinhos de Porto Alegre, em psicologia hospitalar, que eu também gosto bastante dessa área. Além da clínica, eu gosto muito do hospital.
E aí, para tentar atuar também dentro, né, da maternidade do hospital, na UTI NEO, ali também as mães precisam bastante. Então, estou nesse caminho. Até porque a faculdade, principalmente a faculdade da Universidade de Caxias do Sul, ela tem mais um viés da psicanálise, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental, como é o TCC que tu falaste, né? Então, ela é menos abordada. Não que não tenha, a gente vê que as universidades acabam abordando um pouquinho cada área, mas não é, às vezes, focada naquilo. Então, vai passando. Então, daqui a pouco a gente tem que procurar, né? Tem que fazer as especializações. Isso. Tudo que eu sei de psicologia perinatal, eu vi na pós. Assim, se tu conversar com uma psicóloga né, que não tenha feito a pós, ela vai te dizer, não sei fazer um pré-natal psicológico, que é uma técnica que a gente usa muito, né, na gestação. Porque não tem, na graduação, infelizmente, não tem. Pula direto para a fase da criança, assim, né, do desenvolvimento da criança. Mas e o antes? Quando estava na barriga? Não se fala. E quais os principais desafios que tu tenha observado que as mães te trazem, ou qual que é o momento que tu entra nesse processo, nessa abordagem da psicologia da gravidez, né? Então, tem o período ali da gestação, né? E aí a gente faz muito essa questão do pré-natal psicológico, que nem eu comentei, que é todo o acompanhamento durante, né, todos os trimestres. Até o parto, a preparação para o parto. Existe também hoje a assistência psicológica no momento do parto. Eu já fiz algumas vezes, mas é difícil, é bem difícil de entrar. Assim, os hospitais nos barram bastante. Mas existe, né? A gente aprende isso também. E depois, no pós, mais uma questão de, às vezes, depressão pós-parto, ou realmente aquela estafa, né, mental que a mãe acaba adquirindo, né, com todo o processo. Então, é mais ou menos nesses períodos ali que a gente entra. E quais são as principais alterações emocionais ou psicológicas que envolvem a gravidez, né? Desde aquele momento mágico de saber que está grávida, imagino eu. Às vezes não né? é tão mágico. Às vezes é bem assustador. Às vezes também tem isso. Ou mesmo também aquele... Ou um susto, às vezes, né? Em algum momento. Ou, às vezes uma gravidez que não é tão, assim, planejada, digamos ou assim. desejada. Isso, não é também. Isso. Então, quais são as principais, assim, observações que tu tem visto aí que o pessoal te traz? Sim. A gente separa, então, a gestação em 3 trimestres, né? E a gente sempre fala que as emoções de cada trimestre são bem diferentes entre si. Então, a gente fala que no primeiro trimestre é justamente isso. Mesmo as que queriam bastante e planejaram, vem esse susto, né? Esse medo, essa apreensão. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, né? O que é que vai ser de mim a partir de agora? Então, o primeiro trimestre ele é muito marcado por esse susto, por essa apreensão. Já o segundo trimestre, a gente sempre fala que é o trimestre mais tranquilo da gestação. É o que a mãe começa a se conectar mais com o bebê, sentir mais ele, a barriga começa a crescer, então começa a ter aquele vínculo e começa a ser mais tranquilo. E o terceiro, a gente fala que é um período também bem ansiogênico, bastante ansiedade, porque está se aproximando do parto. E aí vem aquele medo, né? Acredito. E é normal, assim, a gente ter... As mães, elas te procuram, mas... A mãe de primeira viagem, ela tem um tratamento diferente dessa mãe que já tem um bebê, porque ela também pode ter um bebê e ela continua com essas ansiedades numa segunda gestação. O atendimento é diferente para uma para outra? Não costuma ser diferente. Eu percebo que as mães de primeira viagem são bem mais inseguras. Isso sim, né? Tem bem mais medos, sabem dúvidas, não sabem como lidar com algumas coisas ainda, né? Tem mais medos, isso é bem visível, assim. As mães de segunda viagem ainda vão ter ansiedade, é uma emoção, todo mundo vai ter, né, em algum momento. Mas estão mais seguras, assim, de algumas coisas. Já pegaram um jeito, né? Apesar de que eu também ouço muito que uma gestação e um filho do outro é completamente diferente, né? Então, às vezes, lidou super bem com alguma coisa, com a amamentação. Foi super bem no primeiro filho, mas no segundo não conseguiu, foi horrível, né? Às vezes, ao contrário. Às vezes, um filho dormiu super bem no primeiro, mas o segundo não dormiu nada. Então, são desafios que vão aparecendo e que é diferente de um para o outro, assim. Desculpa, mas dessa linha, a gente pensando que desafios assim que são mais comuns assim que acontecem, né? Tipo assim, a mãe deve ter um padrão. Assim, as mães elas têm problema com isso, com outra. Então, o que é mais comum assim acontecer? E depois, quais são as coisas que não aparecem muito, mas que a gente precisa tratar? Tá. De comum, assim, falando na gestação, eu vejo muito o medo do parto. E a gente tem que preparar bastante a gestante para isso, assim. 99% das gestantes que eu atendo tem
muito medo da questão do parto. E aí tem toda uma expectativa, porque às vezes algumas têm muita expectativa num parto normal, por exemplo. Né? E tem muito medo da cesárea, porque é uma cirurgia, porque tem anestesia e tudo. Então, a gente tem que trabalhar, né, durante a gestação para essa questão do parto. E eu gosto muito de trabalhar já na gestação também a questão do puerpério, né? Que não é tão fácil assim, como às vezes parece, a maternidade romantizada, né? Então, enfim... mas na gestação é mais isso, assim, né? Trabalhar o parto e tudo mais. E no pós-parto é essa questão de rede de apoio. A gente tem que puxar muito, né? Para essa mãe não ficar exausta, né? E às vezes surgem as questões de trabalho, né? Eu largo minha carreira e fico só em casa. Quanto tempo eu fico em casa? Fico, né, só o período da licença maternidade ou eu largo tudo e fico 2 anos, que é o ideal, né? Segundo alguns estudos. 2 meses, não é? 2 anos. Coitada das mães, né? Tem que voltar, às vezes, 2 com anos. 2 meses. 2 não meses, mas os estudos trazem que o ideal seria ficar com a criança em casa até os 2 anos. Que ela não teria uma necessidade pedagógica de ir para a escola e conviver com outras crianças até os 2 anos. Tem estudos que falam isso. E agora alguns até estão trazendo para 3 anos, então vai aumentar ainda. Então elas ficam nessa, né? Sigo na minha carreira, vou partir só na maternidade agora, né? Atuando só na maternidade. Que mais que aparece? Aparece muito no pós-parto a questão da amamentação, que muitas mulheres acham que vai ser super fácil, né? Eu lembro que eu tinha uma paciente que eu falava, olha, vai se preparando para amamentação, daqui a pouco, né, consulta com uma consultora de amamentação, que a gente tem todo acompanhamento também com as consultoras, né? Vai vendo sobre isso, vai estudando, não é tão fácil assim, né? E ela dizia, não, é super fácil, é só colocar a criança no peito e vai dar tudo certo. E ela teve bastante problema na amamentação. E ela disse, eu só consigo lembrar de ti me falando para estudar mais, para ir ver sobre a amamentação, porque não é assim, né? Ela teve vários problemas, quase foi internada com uma infecção. Então, tem várias intercorrências, né, que pode acontecer. E quais seriam os sinais de alerta, assim, que uma mãe que descobriu que está grávida precisaria de um apoio psicológico, né? Porque, vamos lá, a gravidez é uma coisa natural, né? E, de repente, ela não está bem consigo mesma, ela vê aquilo como um problema. Quais seriam esses sinais que a pessoa precisaria buscar ajuda? Tá, eu acho que tanto na gestação quanto no pós-parto, sinais, por exemplo, como muita ansiedade, tristeza, apatia, aquela vontade de chorar muito frequente, uma irritabilidade muito fácil. Todos esses sinais, assim, tanto na gestação quanto no pós-parto, são de alerta para essa mulher ir buscar ajuda. Claro que, eu sempre falo, né, o pós-parto, ele é um momento muito difícil. Às vezes ela vai ter vontade de chorar, ela vai ficar irritada. E não significa que seja uma depressão pós-parto. Mas a gente tem que avaliar sempre a questão da frequência que isso está acontecendo, da intensidade, da duração, né? São os critérios aí para a gente fechar um diagnóstico. E, principalmente, do quanto aquilo está trazendo prejuízo na vida dela. Ela está tendo uma ansiedade tão exacerbada que ela não está conseguindo dormir de noite, todas as noites. Ela está tendo uma ansiedade tão, né, elevada que ela não está conseguindo trabalhar, ela não se concentra mais, né? Ela chora todos os dias. Sinais de alerta, tem que buscar. E legal que tu falou da gestação já, porque a gestação também tem, né, as patologias, porque muita gente pensa, não, é só no pós, é só a depressão pós-parto, se fala muito, mas a depressão pode começar já na gestação, né? Então tem que buscar. Essa história da depressão pós-parto eu acho interessante a gente abordar um pouquinho mais, porque é muito comum, deve ser, né? A gente imagina, a gente não passa pelo que a mãe passa, né? Como é que essa depressão funciona, o que isso traz de problemas depois, né? Se a pessoa não tem, às vezes, uma rede de apoio, ou um tratamento, ou alguém que possa ajudar, né, nesse sentido. E por que acontece? É um fenômeno químico? É um fenômeno... Enfim, explica um pouquinho melhor isso. Então, a depressão pós-parto é uma doença, né? Nós temos que falar isso, é um transtorno mental, um transtorno de humor. E, dito isso, precisa de tratamento. Toda doença precisa de um tratamento. Então, eu sempre friso isso, porque muita gente vai dizer, não, isso não existe, isso é frescura. Infelizmente, ainda a gente escuta muito isso hoje, tá? Então, não precisa de tratamento, né? Com profissionais da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, né? Muitas vezes vai precisar da medicação também. E da psicoterapia junto. Por que acontece? O desenvolvimento de uma patologia, de uma psicopatologia, é sempre multifatorial. Nunca vai ser uma questão só. Então, são fatores psicológicos, fisiológicos e sociais, né, ambientais,
Então, a mistura de tudo isso acaba no desenvolvimento de um transtorno mental. E quando a gente fala de depressão pós-parto, é justamente isso. A depressão tem muita alteração neuroquímica, então já está acontecendo ali todo o processo hormonal daquela mulher, né? E isso dá uma bagunçada no cérebro. Aí tem a questão da criança, que necessita dela ali 24 horas por dia, então essa questão ambiental, a privação de sono, às vezes não tem uma rede de apoio. Tudo isso lá no final vai culminar em algum transtorno, que não necessariamente vai ser a depressão pós-parto, pode ser um transtorno de ansiedade. Pode ser um outro transtorno. O que é mais comum é a depressão pós-parto, mas pode ser outro, né? Tu falou ali da prevalência. Prevalência alta, depende da pesquisa. Mas as pesquisas normalmente trazem que de 4 mulheres, uma vai ter depressão pós-parto no Brasil. Então, é prevalência alta, né? Dura muito tempo? Ela fica... Essa depressão pós-parto, ela é diferente para uma mulher e outra? Ou ela... Porque a gente vê que às vezes dura um tempinho e acaba ou pode se tornar um outro tipo de patologia também. Tu vê que é logo depois do parto ou se estende muito tempo? Assim, quando inicia, tu diz assim? Não, quanto tempo dura depois do parto? Porque, como tu falaste, claro, agora eu não tinha nem pensado nisso, mas ele pode começar antes, né? Pode, já na gestação. Pode começar na gestação. Mas a depressão pós-parto em si, ela dura muito tempo ou ela pode se tornar uma outra depressão? Como é que trata isso? Pode aparecer, daí também vai depender do material, tá? Do artigo. Tem artigos que trazem 1 ano, 2 anos e até 3 anos depois do parto. Nossa, eu achei que era bem menos tempo que isso. Todo mundo acha que é bem menos. De até 3 anos. Até 3 anos depois do parto, a mãe pode desenvolver uma depressão pós-parto. Então, a criança já está grande e ainda seria uma depressão pós-parto. E a gente tem que diferenciar a depressão pós-parto do baby blues, né? Que é diferente. O baby blues é ali logo depois do parto mesmo e ele dura só 2 semanas, né? Que tem sintomas parecidos, assim, com a depressão, esse choro, essa irritabilidade, né? Esse cansaço, enfim. Mas é bem hormonal. É bem pela questão hormonal ali da saída do bebê e tudo mais. E tende a passar sozinho sem precisar de tratamento. Mas é 2 semanas. Passou disso, tem que dar uma olhada. E como o apoio do parceiro e da família, dessa rede de apoio, pode influenciar nessa saúde mental, né? Qual que é a influência disso? Total, né? Totalmente influencia. Eu sempre digo assim, precisa, né? Ter uma rede de apoio, não é um luxo isso, é uma necessidade, né? Então, tem mulheres que têm a sorte de ter um parceiro mais presente, enfim, tem outras que contam com a mãe, com a sogra, com amigas, às vezes uma rede de apoio paga, né? Bom, eu vou pagar, então alguém para limpar minha casa, para fazer comida, para me ajudar a cuidar do bebê, a gente tem que buscar estratégias para essa mãe não ficar sozinha, porque isso sim é fator de risco para o desenvolvimento de um transtorno mental, ela ficar sozinha sem rede de apoio. Então, o pai, principalmente, né, a gente tem que... eu tenho ali a minha comunidade, né, eu falo muito, né, eu tenho um módulo só sobre paternidade ativa, falando justamente sobre isso, né, o pai não pode amamentar, por exemplo, mas o que ele pode fazer pela mãe enquanto ela está amamentando, né? Trazer um copo de água, porque amamentar dá muita sede, ajeitar ela na cadeira, pedir se está tudo bem, se ela precisa de alguma coisa. Então, a todo momento, mesmo que seja uma tarefa da mãe, o pai pode e deve estar presente, né? Então, ele tem que acordar de noite e participar. Com certeza, eu sempre falo, tem que dividir as tarefas, Se um fica de dia, outro fica de noite, se um trabalha, né, no outro dia mais cedo, então a mãe pode ficar de madrugada, mas depois de dia, enfim, vão se revezando, tem que ter essa organização, né, das tarefas. E é interessante o pai, então, às vezes participar de algumas consultas que... Sim, eu já chamei. Eu chamo os pais, às vezes. Um pouco para explicar, porque às vezes até o pai acha, a gente culturalmente, né, eu acho que as pessoas ainda, muita gente imagina que o pai não é o responsável pela criança. Então, talvez para explicar ou falar para ele, olha, é o seguinte, hoje em dia a gente precisa de um auxílio, né? É importante, né? Não, às vezes nem por mal do pai, mas às vezes por isso. Mas às vezes por mal também, né? Não tem... Mas é interessante a gente entender qual o papel de cada um, talvez esse atendimento do pai, né? E assim, quando que a gente imagina que essa gestante ela precisa... Se a gente fosse ver bem a verdade, seria muito legal que todas as gestantes tivessem um atendimento psicológico para que, enfim, cada uma tenha as suas ansiedades, as suas dificuldades, né? Eu imagino que, como tu falaste, 99% tem medo do parto, principalmente para isso, né? Pelo menos para explicar para, olha, não se preocupe, é uma coisa natural, mesmo que for uma cirurgia, uma cesárea, tem como a gente lidar com isso sem ter grandes dores, porque às vezes é o medo que se tem. Mas
Qual o sinal de alerta que a gente tem para dizer, não, peraí, eu acho que está na hora de eu procurar uma psicóloga especialista nisso, vai ser importante para o meu tratamento, e tu acha que todas deveriam procurar atendimento? A gente falando no mundo ideal, né? Eu sempre digo, todo mundo deveria fazer terapia, não só as gestantes, todo Exato. mundo, né? É maravilhoso para tudo. Eu vou puxar para o meu assado e não adianta. Claro, com certeza. Mas seria ideal todas as gestantes fazerem, para ir já se preparando, né? Sempre vai ter essas questões de alteração hormonal que vai afetar emoção, vai afetar comportamento. Então, é bom. Mas, que nem eu falei, aqueles sintomas, né, de muita ansiedade, prevalecendo o dia todo, né? Atrapalhando as atividades dessa mulher. Ansiedade e outros sintomas, né? Tristeza, apatia. Ela fazia coisas antes que ela adorava e hoje em dia ela não faz mais. É um sinal de alerta, né? Coisas que ela, sei lá, caminhar, ouvir música, coisas que davam prazer para ela, agora não dão mais. Ela não vê mais graça nisso, né? São sinais de que, sim, tem que buscar uma ajuda. E perto do parto, certamente, o crescimento da criança gera, além de alterações hormonais, alterações físicas, né? Sim. E a mulher começa a se olhar diferente, né? Como é que você vê essas questões, não digo estéticas, porque a mulher grávida é linda, né? E também depois também queria que tu abordasse um pouquinho a questão da dificuldade de dormir, né? O fato de o momento, a criança de repente gera não digo um incômodo, né? Mas o volume gera uma dificuldade de posição, de movimento, né? Então, como é que aborda essa questão do sono? Já que são duas perguntas. Tá bom? Não, então, esse fenômeno ele é muito visto, assim, na clínica. Elas reclamam muito disso, assim, quando chega no terceiro trimestre. É uma frase que eu escuto muito, assim, eu não aguento mais, eu quero só que essa criança saia. Ou dormir sentado, né? Isso, dorme sentada, realmente, porque se não pressiona, não consegue respirar direito ou de lado, é difícil achar uma posição, né? Então, sim, isso é muito comum, né? É difícil lidar com isso, mas temos que passar por esse momento, é o terceiro trimestre, a gente tem que tentar ensinar essa mãe a lidar com essa ansiedade, seja com exercícios de respiração mesmo, para ela ficar mais calma, né? Ou realmente tentando achar alguma posição, né, para dormir, porque é importante, mas não adianta, algumas noites mal dormidas vão ter, né? Vai acontecer, não tem muito o que fazer. Mas elas reclamam muito disso, assim, desse desconforto físico, assim, tipo, não consigo nem me abaixar para pegar uma coisa que caiu no chão, eu não consigo mais amarrar o meu cadarço, meu marido tem que amarrar o cadarço para mim, eu tô dependente de todo mundo, então é algo que é bem recorrente, não assim. calçar o chinelo, o sapato, né, os pés incham, Tudo, tá inchado, Mas bem difícil. eu queria escutar de ti se alguém questiona a questão estética, assim, de não digo estética de ganho de peso, né? Pós aquele momento do parto, a mulher muda, né? A fisiologia, muda a parte física, mas eu queria que tu falasse um pouquinho da questão estética pré, né? Tipo, vai crescer barriga, vai, de repente, gerar algumas estrias que algumas mulheres têm, né? Como é que é um questionamento que se faz? Sim, a gente trabalha. Tem pacientes que não ligam muito para isso, então a gente também nem aborda muito isso, mas tem pacientes que a gente vê que se importam, né? São mais vaidosas, enfim, e tá tudo certo, a gente fala sobre isso também. A indicação é sempre procurar, né, alguma dermatologista, usar os cremes, né, para não gerar estria. A flacidez, bom, não tem muito o que fazer, né? Depois que o bebê sair, vai ficar uma barriga mais flácida, mas daí a gente também indica, né, fazer fisioterapia para melhorar a diástase abdominal. Então, tem estratégias, assim. Eu tento mostrar para elas que tem estratégias. Não vai ser o fim do mundo, né? Aquela barriga mais flácida ou com estrias. Tem tratamento. Claro que não vai ser comigo, né? Mas a gente encaminha para dermato. Eu tenho dermato que eu encaminho. Eu tenho fisiopélvica que eu encaminho. Justamente para essas questões, assim, para ela se sentir mais segura com o corpo dela. Mas essa preocupação surge mais, assim, no pós, eu vejo. Não tanto na gestação. Na gestação, eu vejo muito um medo com o parto e com a amamentação. E no pós que surgem essas questões, elas se olharem no espelho e falarem, eu não me reconheço mais, né? O que aconteceu comigo, assim? E aí vem tudo isso. E falando de amamentação, quais que são as dúvidas ou as queixas, assim? Tu tem que realmente ter que ensinar, não sei se você ou obstetra ou pediatra, né? Chega a fazer uma abordagem nessa mãe logo ali no final da gestação, uma abordagem assim, vai se preparando para esse momento, né? Eu lembro assim da pessoa falar assim com bastante um momento importante para a mãe, essa interação com a criança. Não sei se também tem alguma questão assim de muitas vezes a mãe rejeitar a criança, né? Pode acontecer. Se existe isso também.
A questão da amamentação é mais difícil pela fisiologia mesmo. Então, não é comigo, assim, esse tratamento, quando é fisiológico. Porque o que acontece? Às vezes, o bebê faz a pega errada. E aí, tem que avaliar com o odontopediatra, tem que avaliar com a consultora de amamentação. Então, todo o tratamento da gestante, da puérpera, ele é multidisciplinar, né? É com a psicóloga, às vezes psiquiatra, quando necessário, com a obstetra, com o pediatra, com o odontopediatra, com a fisioterapeuta pélvica, com o nutricionista materno-infantil. É uma rede enorme, né? Então, quando a questão é física, assim, o bebê não está pegando direito, está causando fissura na mãe, aí isso às vezes pode causar uma mastite, um engurgitamento mamário, né? Tudo isso vai ser, então, tratado com a consultora de amamentação, com a gineco, obstetra, enfim, nessa questão mais física. Às vezes pode ter um bloqueio emocional, assim, né? Tem mulheres que ficam com vergonha, não conseguem amamentar em público, daí isso já trava, ou tem alguma questão realmente, né, com o seio, existe tudo isso. E existem questões emocionais que podem evitar a produção de leite? Sim, porque a produção e a ejeção do leite dependem de hormônios, né? A ocitocina e a prolactina. Então, se ela estiver muito estressada, liberando muito cortisol, já atrapalha essa produção e já atrapalha a produção do leite. Por isso que as mães falam, não me estressa, que vai secar meu leite. Porque realmente tem a ver. Tá? Tá, a gente tá falando da mãe que muitas vezes planejou aquela gravidez, te procurou e tal. Mas como que tu aborda essas mães que não estavam preparadas para ser mãe ou que, assim, foi um susto, uma gravidez indesejada? Como que a gente aborda essas mães aí? É diferente, né, do que uma mãe que planejou, que quis, que... Então, quais são os pontos que que vocês abordam para tratar essa mãe que vai ter que ser mãe sem querer ser mãe? Talvez em algum momento ela queira, né? Mas naquele primeiro momento ela não era um desejo dela. Isso. É o outro lado da clínica, digamos assim. A gente tem as pacientes que querem muito, que têm algum problema de infertilidade, que fazem toda aquela questão de reprodução humana assistida, fertilização in vitro, que estão querendo muito, né? Aquele bebê desejando muito. E tem as que realmente não queriam, não pensavam em ser mãe, né? E acaba acontecendo. A gente tem que trabalhar muito com essa mãe a questão da aceitação, né? Não tem muito o que fazer. Ela vai ter que aceitar que ela vai ser mãe e a gente tem que trazer as coisas mais positivas, então, da maternidade, né? O que ela vai ganhar com aquilo. Porque a mãe que não queria e acaba acontecendo, ela acaba olhando muito para o que ela vai perder. Ah, mas eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que abrir mão daquilo, né? A minha vida vai mudar nesse sentido para pior. Tá, vamos tentar reorganizar, né? Reestruturar esse pensamento, ressignificar tudo isso que tá difícil para ela, mas mostrar o lado positivo. Tá, talvez tu vai perder um pouco aqui, mas o que tu pode ganhar, né? E aí trabalhando nesse sentido, assim. Tem muito de grávidas que certamente elas, no início da gravidez, elas buscam saber o sexo da criança, né? Uma expectativa muito grande. Faz a sexagem. A sexagem. Isso, né? E nesse momento tem muitas mães que... Não gostam do resultado. Isso, era esse o questionamento que eu ia te fazer. Né? Buscavam, sei lá, tem até famílias que muitas vezes têm mais um filho para buscar um tipo de sexo, né? A mãe que quer um menino, o pai que quer uma menina, ou vice-versa. Se isso é vamos dizer assim, além de um anseio, né? De buscar algo que a gente não escolhe, né? Até então. E se vem aquilo que não é desejado, se cria uma questão de, sei lá, culpa ou... Me lembrei dos memes da internet, né? Aquelas crianças fazem aqueles chá de revelação, assim, daí tu vê a cara do pai e da mãe. Eventualmente acontece. Pode acontecer. Não queria, sim. É bem comum isso na clínica, bem comum. Né? E a gente tem que trabalhar de novo com a aceitação. Bom, é uma coisa que nós não temos controle na terapia. A gente tem que trabalhar muito com essa questão de abrir mão desse controle, né? Inclusive na hora do parto, né? Quem quer normal, enfim, é uma coisa que não se tem muito controle. E a gente trabalha tudo isso, assim. Então, a gente não tem controle do sexo, né? O que vier vai ter que ser aceito. Então, trabalha com essa aceitação também. E tenta ver, às vezes, o que está por trás disso. Assim, tá, mas por que tu quer tanto um menino? Aí, às vezes, elas me falam, na verdade, não é bem eu que quero tanto um menino. É o meu marido. Eu sei que meu marido vai ficar chateado se não for. Aí, a gente vê que é uma questão do marido, não é uma questão dela. E começa a trabalhar isso com ela, então, para ela ir trabalhando com o marido, né?
E, às vezes, tem outras questões, porque na família só tem primos meninos, né? Então, agora tem que vir uma menina. Isso é uma cobrança, né? Uma pressão que está sendo colocada em cima de uma coisa que a gente não tem controle, não tem, né? Então, a gente tem que ir trabalhando essa questão de liberar um pouco esse controle, da aceitação, né? Enfim, mas é difícil. E por que tu acha que o pai quer um menino? Tem uma explicação teórica ou tem alguma questão... Não que eu saiba. Sim, e normalmente é esse o questionamento do pai querer um menino? Tu sabe que eu já vi muitos pais que queriam menina também. E mães que queriam menina, ou mães que queriam menino. Culturalmente se fala nessa questão, né? O pai que é um menino para ser o companheiro dele, para jogar futebol, para fazer as coisas, e a mãe que é a menininha, que vai ser a princesinha dela, que ela vai fazer penteado, que ela vai botar vestido, enfim, culturalmente tem essas coisas. Mas eu que atendo muitas pessoas na clínica, eu vejo de tudo, assim, a mãe que quer menino, que quer menina, o pai que quer muito uma menina, ou que quer muito um menino. E tu acha importante esse chá de revelação, ou esse momento, assim, de revelar para todo mundo que é um menino ou uma menina? Hoje ele é muito, vamos dizer assim, para não dizer fantasiado, tem todo um contexto, fazem chá de tudo que é tipo. Né? Eu fiz o beer, não sei o quê, mas era mais para tomar cerveja com os meus amigos, né? Marcar o momento da vinda do meu filho, né? Inclusive do meu afilhado, né? Junto. Mas, afinal, eu queria entender, assim, esse momento para a mãe é algo que também é relevante, importante? Depende da mãe. Tem mães que sonham muito com esse momento e querem muito esse momento. E tem mães que, Deus o livre, não faz isso comigo, que eu não quero. Né? Também já vi os dois casos, assim, em clínica. É um momento que querendo ou não, é positivo em algum aspecto. Sim, tá ali todo mundo junto, todo mundo reunido, tá família, amigos, enfim, é um momento feliz, mas até certo ponto. Porque se a pessoa tem preferência, eu digo, não faz. Se tu quer muito um menino ou se quer muito uma menina, não faz. Né? Pode ter surpresa. Sim, a gente fala, né? Se tu tem preferência, não faz. Porque, às vezes, vai vir ali algo que tu não quer e aí vai transparecer na tua cara, vai virar meme. As pessoas vão perceber que tu não ficou feliz. Talvez tu vai ficar desconfortável com a tua reação ou a reação do teu marido. Então, acho que tem que ser pensado, assim. Eu indico fazer quando tu não tem realmente nada de preferência, assim. Qualquer coisa tá feliz. Outra coisa que eu pensei que talvez traga uma ansiedade diferente é quando a mãe descobre, assim, que normalmente, quando acontece assim, naturalmente, a vinda de gêmeos ou trigêmeos, assim, não acontece teve algum caso dessas mães que foram se tratar, falaram, meu Deus, e agora? Eu tenho 2, era para ter um só. Eu tenho um colega dentista que ele tinha uma menina de filha e quando foi ter o segundo veio 3. Então, eu imagino, coitada da mãe, naturalmente. E aí a mãe, eu acho que ela entra por uma... Aí eu acho que está na hora de tratar mesmo. Não tem alguma paciente que te procurou por essa opção de chegar lá e ter 2, e agora o que a gente faz? Assim, na gestação, né, eu tive no pós, né, uma mãe que teve gêmeos, e aqui não vai ser antiético falar, porque eu não estou falando nome, nem características, claro, enfim. Mas ela teve gêmeos e era já esperado porque a família toda dela teve. E é algo genético, né? Então, ela já esperava, já estava um pouco mais preparada. Só que a questão é que toda gestação gemelar, ela é de alto risco, né? Porque é tudo em dobro. Então, o parto dela foi um pouquinho mais complicado também. Teve que fazer uma cesárea de emergência. Um dos menininhos ficou na UTI, né? Então, foi por esse motivo que ela me procurou, assim. Porque acabou tendo intercorrências da gestação gemelar. Mas na gravidez, grávida de gêmeos, não peguei ainda. E mulheres te procuram naquele momento que ela, né? Normalmente a mulher descobre, ou pelo ciclo menstrual que se finda, né? Ou mesmo por análise daquelas canetas, eu vou chamar assim, né? E aquele ato de contar ao parceiro, ou contar muitas vezes para uma amiga, né? Muitas vezes, como é que eu vou abordar isso? É um momento que as pessoas chegam a te questionar, como é que eu posso abordar de uma maneira legal? Muitas vezes, né, como foi comentado aqui, que não era uma expectativa ou que não era o momento que a gente esperava, né? Como que vocês abordam essa interação entre o casal, que é um momento bacana, mas que, de repente, pode não ser tão bacana para uma das partes, né?
Sim, eu não tenho muita experiência com essa parte porque as minhas gestantes já chegam quando estão no segundo, no terceiro trimestre, assim, não chegam no primeiro trimestre. É muito difícil, assim, elas chegarem para fazer terapia, assim, né? Tem que ser uma pessoa que sabe que existe o pré-natal psicológico. Quanta gente que sabe que existe isso? Tem muita psicóloga que não sabe que existe, que não fez a pós. De repente, né? ela vai trabalhar dentro com a psicóloga. Normal. Que não Porventura com a clínica geral, isso, que não é especialista, exato. Mas eu acho que é importante essa conversa, né? Tem que ser feita num lugar calmo, a gente sempre indica, num momento adequado, né? Não quando a pessoa está estressada ou teve um dia ruim. Então, são características, assim, que a gente vai dizendo, vai moldando nesse sentido, assim, de falar num momento mais tranquilo, se não era uma coisa tão desejada, esperada, né? Às vezes, a mãe até fica com medo do pai ficar agressivo, alguma coisa, tipo, não queria, né? Realmente, a gente vê casos de pais que saem de casa, de não quero, né? Então, a gente vê casos de tudo mesmo, mas... A gente viu que tu tem na verdade é um curso, né? Eu queria entender o que é esse teu, é um curso. Existem vários profissionais que vão tratar toda essa mãe, essa família, contexto, né? todo esse contexto que se cria quando a gente tem uma gestação, né? A gente queria entender um pouquinho como é que é esse teu curso, para quem que é, fala um pouco dos profissionais que atendem junto contigo. Eu achei muito interessante, achei legal e importante, né? Porque às vezes as pessoas não têm acesso, né? Não têm conhecimento, e eu acho que o que tu vem fazendo isso aí é bem interessante para ajudar as mães, né? Não só às vezes no atendimento presencial pessoal, mas numa questão mais, vamos pensar assim, de mais gente, né? Da gente conseguir passar esse conhecimento e essa informação para mais mães. Explica um pouco disso, como que funciona. Tá, então isso, na verdade, não é bem um curso, eu chamo mais de comunidade, né? Mas tem as aulas lá e tudo, então muita gente pensa que é curso, mas é mais uma comunidade pela questão de ter o grupo ali de mães, né? Para elas conversarem e tudo mais. Isso traz mais o senso de comunidade. Mas tem especialistas, né? Outras áreas que ajudam também. Isso surgiu da minha prática clínica, assim, porque eu atendendo, eu via o quanto é muito necessário para tu atender uma mãe esse contexto multidisciplinar, né? Então, eu não fico sem falar com obstetra delas, né? Das minhas pacientes, ou às vezes pediatra, ou às vezes odontopediatra ou consultora. Então, é muita gente, assim, que tem para auxiliar essa mãe. E aí, eu tive essa ideia, né? Muitas mães nem sabem, né? Que existe uma consultora de amamentação. Ou nem sabem que é super importante, né, quando a criança nasce, já levar no odontopediatra para ver como é que tá a boquinha, se não é isso que está influenciando na amamentação, né? Então, eu via no consultório, assim, que muitas não tinham esse conhecimento, tinham muitas dúvidas, muitos medos, e aí eu fui, né, conversando com alguns especialistas, e tem mais de 30, eu acho, bastante gente da rede materno-infantil, a advogada, que é especialista em violência obstétrica, a advogada, que é especialista em direito do trabalho, da gestante, da puérpera. Então, tem tudo que vocês imaginam. E aí, a gente gravou várias aulas para falar sobre todos esses assuntos. E aí tem o grupo, que aí é mais a comunidade mesmo, ali onde elas conversam, né? E aí, eu separei também por módulos, assim. Então, tem o primeiro trimestre, o segundo, o terceiro, o módulo do parto, o módulo dos primeiros dias com o bebê, que daí é mais focado no bebê, o módulo do puerpério, que daí é mais focado na mãe, e o módulo de paternidade ativa, daí para os pais. Tudo eles podem assistir junto, devem, né? Mas aquele é mais focado para eles também. E quando a mãe está grávida, muitas vezes ela vai buscar conhecimento, né? E aí Sim. Você tem esse curso, se compram-se inúmeros livros, tem informação na internet, né? Como buscar uma informação de qualidade, né? Onde essa mãe pode entender, ou mesmo que de repente ela não tenha acesso à aquisição de cursos, né? Mas como tu orienta de repente essa mãe para buscar uma orientação, claro, certamente com o seu médico, né? Com algum profissional da área, mas e para fazer uma leitura complementar, alguma coisa, tem algo relevante?
Sim, para escolher o profissional eu sempre digo, tem que pesquisar, tem que conhecer a pessoa, tem que confiar, né? Saber do currículo, é importante olhar essas coisas. Não, a gente não pode confiar em tudo que a gente vê na internet, porque é um mar de informações, né? Inclusive, as informações, elas muitas vezes vão divergir, né? Vai ter uma divergência ali. Porque vai ter profissionais que vão falar, não, pode usar o bico, não vai acontecer nada. E vão ter profissionais que vão falar, não usa, porque vai dar problema lá na frente. Então, infelizmente, isso é difícil para elas, porque elas ficam, parece, com mais dúvidas, com mais anseio, né? Então, eu sempre digo, se tu se conectou com um profissional, enfim, segue com ele, né, sem buscar mais muitas coisas. Assim. Então, tem uma profissional, uma pediatra, por exemplo, que tu super confia. Então, segue ela e acompanha os conteúdos dela e não de todas as outras pediatras, porque pode, né, ter essa confusão. E aí elas ficam naquele bombardeio, né, de informação. Então, escolhe os teus profissionais, eu sempre falo assim, escolhe, né, qual doula tu vai querer consumir o conteúdo, né, principalmente rede social, qual pediatra, qual obstetra, e segue nessa linha, assim, sem abrir para muitas coisas, porque senão vira aquela confusão de informação, realmente. E essas informações vindo da família, vamos lá. Né? A mãe, antigamente... A sogra... A mãe e a sogra falavam que tinha Na minha época, a gente fazia assim. A gente chama isso de os palpiteiros. Né? Isso aí. E que pode haver um conflito com essas orientações vinda de um profissional, né? Como que... não sei se há um conflito, né? Tipo aquela dificuldade de... sigo a minha mãe, poxa, a minha mãe me criou assim, e agora o médico diz de repente um pouco diferente, né? Como que tu vê essa situação aí? Acontece muito, muito também. E normalmente a família não faz isso por mal, eu sempre explico isso. Eles não estão fazendo isso por mal, eles estão fazendo, né, com uma boa intenção. Então, tenta não brigar, né, com os familiares por conta disso, que às vezes isso acaba gerando realmente conflitos grandes, assim, né? Então, tenta amenizar essa questão de conflito, assim. Não briga, eles estão querendo te ajudar, né? Mas eu sempre digo, no fim das contas, tu pode escutar a tua mãe, teu pai, as pessoas ali que estão dando os palpites, enfim, e ok, vou fazer, mas não faz. Absorve, se acha. Absorve, entra por um ouvido, sai pelo outro, sabe? E escuta sempre o profissional. Eu falo isso assim, sempre escute o profissional, porque foi ele que estudou, é ele que sabe, né? Ele que tem as evidências científicas disso e é isso que importa, assim. Mas vem muito, assim. Eu lembro de uma que eu tinha também que ela, não sei quem é que foi, se foi a consultora de amamentação ou se foi o odontopediatra que falou não dá bico porque, né, depois vai dar problema. E a mãe falava, não, tem que dar bico porque o bico auxilia depois na fala e não sei o quê. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O bico não vai auxiliar na fala, né? Não tem evidência para isso. Pode atrapalhar, né? E pode atrapalhar isso. E daí eu falei isso para ela. Tá, tua mãe tá te falando isso na maior, né, boa intenção. Mas vamos, né, ir pro científico. O bico, na verdade, ele vai ajudar em algum momento. E ele tem hora para tirar, né? Então, eu acho que a orientação que tem que ser, né, formas de como se vai tirar o bico da criança, e ele pode usar. Eu tenho experiências diferentes com os meus dois filhos. Um usou bico e um não quis. Né? Então, assim, e claro que em algum momento a gente começa a ver que há na odontologia uma questão da mordida aberta, né, que causa, e que se a gente não remove esse bico em algum momento, mas também tem que ter um cuidado, porque daqui a pouco, se a gente remove o bico, ele pode começar a usar o dedo, que é pior que o bico. Sim. Então, essa orientação tem que ter de cuidado. Tu falaste um pouquinho dessa questão da comunidade, que eu acho interessante, né? Hoje a gente trabalha muito com comunidades, né, redes sociais e tal. E como é que é essa comparação entre as mães? Porque eu acho que assim é interessante que a mãe ela quer ser igual a outra que 2 meses voltou pro CrossFit e agora eu já tá com a barriga e eu tô aqui que parece que eu tô grávida ainda, sabe? Tipo, meu bebê chora, o teu não. Isso. Como é que essa questão elas se comparam e como é que tu vai lidar com eles dentro da comunidade para elas não fazerem, para não ter essa comparação que cada pessoa é de um jeito? Bom, a gente deixa as regras, né, do grupo ali, o que deve ser evitado, inclusive essa coisa que eu peço muito assim para evitarem é ficar se passando dicas que não tenham validação científica. Claro que às vezes é difícil porque elas não são profissionais da área, né, mas tem essa moderação assim, né. E no consultório aparece muito isso, né? Não é só na comunidade, no consultório aparece muito assim essa questão da comparação, principalmente por causa de rede social, né? Então, eu vi justamente isso que tu falou, a mãe ganhou o nenê 40 dias depois estava lá com a barriga chapada. Por que eu tô ainda assim? Ou conseguiu voltar a trabalhar, eu não consigo, ou ele chora,
O meu chora e o dela não chora. O meu não tô conseguindo amamentar, ela tá conseguindo amamentar. O tempo inteiro essas comparações. E a gente tem que trabalhar em cima da realidade. Assim, bom, cada um tem uma realidade, cada um tem um corpo, cada um tem uma casa, cada um tem uma rede de apoio, cada uma tem um trabalho diferente, cada uma tem uma história diferente, né? E tudo isso vai gerar desfechos diferentes, né? Então, a gente não pode esperar que seja igual para todo mundo. Tem mãe, realmente, que depois de 40 dias, por conta da sua fisiologia, vai estar com a barriga seca. Tem umas que vai demorar muito mais. Então, a gente tem que cuidar, porque sempre é uma comparação injusta, assim, né? Sempre é uma comparação injusta, sempre se botando para baixo. E aí a gente questiona, por que se colocar nesse lugar? Né? Então, entra numa... Isso é uma questão hormonal, uma questão de idade, uma questão de quanto que ganhou de peso durante a gestação. Então, as pessoas, às vezes... Mas é difícil a gente falar, né? Então, olha, peraí, mano, não dá para comparar, né? Não dá, são histórias diferentes, né? A mãe que engordou só o peso da criança, obviamente vai voltar mais rápido. Às vezes uma mãe que engordou 18, 20, 25 quilos ou teve lá um problema gestacional, diabetes. Então, é difícil também a gente comparar, né? Mas, às vezes, as pessoas se incomodam, né? Então, acaba tendo que tratar essa mãe, né? Enfim. E eu friso muito a questão da comparação, porque vem, né, relacionado com as redes sociais, e eu digo, vocês estão vendo um recorte só daquilo, né? Então, ela tá super magra no pós-parto, tá? Mas talvez ela tenha feito alguma loucura, talvez ela tenha feito alguma coisa que não era indicada para a saúde dela. E para a criança? E para a criança, exato. E por isso que ela tá desse jeito. Tu ia querer passar por isso? Tu tá vendo um recortezinho só do dia dela, da vida dela ali, uma foto só. Mas tudo que tá por trás, né? Então, isso a gente tem que ir trabalhando também com o paciente. De não olhar só aquele recorte da rede social. O que tem por trás de tudo aquilo? E na tua comunidade chega a abordar assim as dificuldades depois do parto, né? Crianças muitas vezes com alguma tipo assim, não digo com uma dificuldade, mas que eles tenham um pouco mais de choro, que não dormem como deveriam, né? E aí o pai e a mãe ficam estressados. Poxa, há um mês atrás estava tudo legal aqui, né? Até então estava. E aí veio aquele ser maravilhoso e agora tá mudando muito a nossa rotina, né? E que certamente muda, né? Como é que vocês ali dentro dessa comunidade chegam a interagir ou abordar, ou como que de repente no teu consultório tu aborda essa mudança drástica, né? De privação de sono, de mesmo, privação, né? Ou de mudança de humor, né? Porque, vamos lá, uma criança que muitas vezes só chora, a mãe muitas vezes fica com alguma dificuldade de apoiar aquela criança por uma limitação de conhecimento, ou não entender, ela não fala o que ela tem, né? Sim. Então, como que, de repente, isso pode influenciar? Sim, tanto essa questão do choro quanto essa questão do sono a gente abordou muito nas aulas com a pediatra, porque eu acho que é uma parte bem dela, assim, né, da criança, assim. Eu não atendo as crianças, atendo só as mães, então eu deixei para ela falar sobre isso. E a pediatra que eu chamei para dar as aulas, ela é especialista em sono infantil. Então ela deu uma aula bem longa explicando todos os detalhes assim do sono infantil, coisas que a gente pode fazer, né, de rotina durante o dia para melhorar depois o sono da noite, o ritual da noite, o que pode ser feito, né, também para melhorar esse sono. A questão do choro também ela fala, né? Às vezes vai ser um desconforto, uma cólica, uma disquesia, às vezes, né, fome, às vezes sono. E é engraçado que às vezes elas vão sabendo diferenciar cada chorinho, né? Com o tempo. É verdade. Isso é sono, isso é fome. O pai não sabe. O pai só sabe, a criança só chora. É verdade, é verdade. É diferente, né? As mães já olham, é sono, é fome. É fome. Eu, quando era pequena, minha mãe dizia que se chora ou é sono ou é fome. Então, ou é uma coisa ou outra coisa. Se está com sono, está com fome. Uma outra coisa que é interessante da gente abordar e que deve acontecer e que dúvidas para as mães e para os pais, como é que é a questão da sexualidade, né? Porque poxa, é uma questão de que a mãe, às vezes, ela tá gestante e às vezes ela tem um libido diminuído. Enfim, como que trata isso? O que é normal, sabe? Porque daqui a pouco a gente cobra uma coisa ou sei lá, o pai cobra ou não cobra ou acha que não pode, né, fazer nada. Como que é tratado isso? Como que é explicado tanto para o casal isso, né? Como é que o que deve se fazer e se a pessoa não se sente confortável, como que a gente deve lidar? A
A gente fala sobre isso também lá na comunidade com uma sexóloga, chamei ela para falar sobre isso. Tanto na gestação quanto no pós-parto vai ter, né, diferenças. Na gestação eu vejo o quê? Muito medo de machucar o bebê. A gente explica, a obstetra explica, não vai machucar se não tiver nenhuma restrição, se não tiver, né, sei lá, um Gravidez de risco, placenta, isso. Uma gravidez de risco, aí então, se for liberada por obstetra, tá tudo certo, né? Mas ainda mesmo sendo liberada, tem muitas gestantes que têm medo que vai machucar o bebê. Então, isso às vezes acaba prejudicando o casal. E às vezes é um caso, por exemplo, que eu posso chamar o pai, conversar com ele sobre isso, né? E tentar psicoeducar, a gente chama, né? Essa mãe de que não, se foi liberado pelo obstetra, tá tudo bem, ela pode, né? E tem outras questões, às vezes, até culturais e até de religião, sabe? Quando envolve essa questão de sexualidade, ela é muito ampla, né? E no pós-parto, a gente tem o período de resguardo ali de 40, 42 dias, que daí é proibido realmente ter relação, porque se foi parto normal, o colo está muito aberto ainda e pode infeccionar, enfim. E se foi cesárea, por conta dos pontos, da cirurgia ali, enfim, então tem esses 40 dias. É bem perigoso quando tem casais que não cumprem esses 42 dias, pode ter infecção, pode ir parar no hospital, coisa. Então, é importante a gente frisar isso, né? Às vezes, tem um parceiro que força nesse período de resguardo. Não, a gente tem que ter relação, né? E aí, tem que fortalecer essa paciente e falar, não pode, né? É algo fisiológico. Mas também trabalhado muito com gineco, com sexóloga. Tem mães que depois que ganham os bebês, começam a sentir dores na hora da relação, que não tinham antes. E aí tem que ver, tem que antes avaliar se é uma questão orgânica, não sendo, vem para nós, psicologia, tá? Por que tu tá mais tensa? Por que tu tá com medo, né? Às vezes elas ficam dizendo, não, mas é porque agora eu tenho um filho, né? Agora eu sou mãe, né? Tá, tu é mãe, mas também é mulher, né? Então tem que resgatar essa questão também do casal, né? É bem complexa essa questão de sexualidade. E nos primeiros, porque explicando para a mãe, e quando eles não chegam num conceito, é difícil, né? Difícil. Porque daqui a pouco a mãe, eu acho que a mãe sempre vai pensar assim, não, mas vai dar um problema a criança. E às vezes eu acho que tem mães que não querem, né? Então, às vezes, tratar o casal seria uma coisa mais interessante, isso, né? Isso. Explicar, né? Casal. Uma coisa que eu acho que deve acontecer muito frequente lá no teu consultório deve ser mães que levam as crianças, né? Levam junto. Porque eu adoro. Querendo ou não, eu imagino que adoro ver os que bebezinhos. tu acompanhou lá por alguns meses aquela mãe, deu toda uma orientação, um suporte, né? Chegou o momento mágico lá do nascer da criança, lá depois de alguns momentos elas voltaram lá de algum momento para agradecer ou de repente para te mostrar o serzinho que está ali, né? Queria que tu comentasse um pouquinho assim, como é esse momento para ti e para a mãe também. Eu acho que é um momento bem bacana. E tem algumas que continuam com a terapia, né? E continuam indo para a terapia levando os bebês. Não vão só lá para me mostrar, continuam o tratamento no pós-parto ali. Então, eu conheço, né, os bebezinhos. É muito especial para mim, muito especial, assim. Eu sempre gosto de pegar, enfim, e ficar no colo. Às vezes, elas ficam fazendo a consulta delas, né, a terapia delas, e eu fico com o bebezinho no colo. É muito especial mesmo, assim, né? Saber que conheci aquele serzinho desde ali da barriga e tentei ajudar ao máximo, né, para que fosse um parto bom, emocionalmente, né, estável e agora no puerpério, no pós-parto, ali também ajudar com isso. Deixa eu perguntar outra coisa que é interessante, assim, mães que adotam uma criança, elas têm esse tratamento pré-adoção? É uma coisa normal? É interessante isso fazer? Tem. Eu nunca fiz, tá? Nunca atendi nenhuma mãe que tenha adotado, mas tem todo o acompanhamento psicológico, por isso até que é um processo demorado, né? Tem famílias que ficam 10 anos numa lista de espera para conseguir adotar. É um processo bem demorado, porque passa por psicólogo, passa por assistente social, né? Então, sim, tem. Mas não é a minha prática, não. Porque não deixa de ser uma criança que vai chegar, uma coisa que vai mudar a vida. Uma preparação. Enfim. Bom, a gente tem sempre perguntas para fazer. Eu acho que é um assunto bem interessante, né? Mas para a gente não se estender tanto, a gente sempre faz umas perguntas mais pessoais para os nossos convidados, assim, né? Que são legais. Não sei se o Maurício, a gente não manda antes para as pessoas as perguntas. Para ter surpresa. Para ter uma surpresa. Mas tu tem alguma habilidade que tu gostaria de dominar, que tu não domina? Não relacionado, pode ser ou não relacionado com o teu trabalho, mas enfim, uma habilidade que tu gostaria de ter. Tá,
vou falar algo que não tem nada a ver com o meu trabalho, Isso. tá? Habilidade com esportes, assim, tipo, sempre fui... Eu fui bailarina, tá? Dancei 10 anos balé e adoro dança, mas, assim... com qualquer coisa que envolva uma bola, meu Deus. Esportes com bola. Péssima. Mas Na nós hoje em educação dia... física, eu preferia ir para a biblioteca fazer trabalho escrito do que ficar na educação física. Eu odiava com toda a minha força. Assim. Bom, bola a gente também hoje em dia quase não usa para fazer esporte, mas tem outros esportes que não tem uma habilidade com tirando bola. a dança, assim, eu não gosto de nada. Mas faz alguma atividade física? Academia eu faço, mas na obrigação, assim, porque gostar mesmo eu gosto de dança. Assim. Ah, então. E um lugar que tu conhece ou que tu gostaria de voltar que tu acha bacana? Lugares Viajar. de viajar? Eu gostei muito de ir para Paris. A primeira vez que eu fui lá foi com a minha irmã. E foi a primeira viagem que a gente fez, assim, nós duas sozinhas, só eu e ela, então... Inclusive, tá fazendo 1 ano disso. 1 ano não, 2 anos. Eu mandei a foto pra ela da lembrança hoje e a gente tava emocionada. Tá pensando na próxima. Né? Já pensando na próxima, tá na hora. Um conselho que tu recebeu, assim, que foi legal, assim, pro teu trabalho, pra tua profissão? Assim. Tá. Eu acho que justamente essa questão de nichar, né? De não atender todo mundo. Claro, tem clínico geral e ok, mas tá tudo muito específico hoje em dia, né? Então, que nem eu falei, a advogada que participou do curso era especialista em violência obstétrica, então, né, extremamente nichado. Então, eu gostei desse conselho que eu recebi, assim, foi mais de professoras mesmo da graduação. Olha, não atendam todo mundo, sabe? Se tu vai atender criança, tenta se especializar em crianças. Se tu vai atender idosos, se especializa em idosos, né? Eu, no caso, fui para as mães, mas eu acho que isso é importante, assim, porque quem quer atender tudo, às vezes não atende direito. É verdade, a gente não acaba deixando passar algumas coisas que fossem interessantes. Que é bem específico. Né? Exato. E tu tem alguma inspiração dentro da tua área de atuação? A minha mãe, né? Mãezona. Mas ela trabalha com que área? Não, ela não é psicóloga nem não, da não área é da saúde, assim, mas é como mãe mesmo. Sim, uma inspiração de mãe. Isso. Um conselho que tu dá para quem quer trabalhar com isso, sabe? Quem quer estudar terapia cognitivo-comportamental, é sempre difícil de falar os nomes. Né? TCC. Quem quer seguir a arte da psicologia, o aluno da graduação lá que queira trabalhar com as mães, com as gestantes, que hoje... eu quero me inspirar, né, na doutora que hoje conseguiu montar uma comunidade grande disso, atende isso no seu consultório especificamente, né? Como eu daria um conselho para aquele estudante que está começando? Sim, eu acho que foi outro conselho que eu recebi, assim, né? Além de se especializar em uma área, porque são muitas, a questão também da terapia. A gente tem que fazer terapia, né? Nós, enquanto psicólogos, para aguentar tudo que vem também. E supervisão, né? A supervisão é muito importante para mim, assim. Acho que vai ser muito importante para quem está se formando, para quem está recém iniciando na clínica. Sempre, né, levar os casos para alguém que é mais experiente, uma outra psicóloga mais experiente e que vai te ajudar com aquele caso, assim. Então, acho que para quem está na graduação, está se formando ou está começando, tem que pensar muito nessa questão de estudar muito. A gente tem que estudar muito e se especializar. A questão da terapia, né, para aguentar tudo que vem e da supervisão, sempre pedindo ajuda para pessoas mais experientes, assim. A supervisão tu faz com uma especialista na mesma área que tu, Isso né? aí. Quando eu recém comecei a atender mães, eu tinha muitas dúvidas. Daí eu marcava supervisões, né? Que é comum, né? É normal para os psicólogos, isso, né? Isso, com uma psicóloga, uma professora minha, Isso. na pós. E a tua terapia pode ser feita em uma outra especialidade, assim? Ou ela faz na mesma especialidade que tu trabalha? Não, a minha terapeuta, por exemplo, não trabalha com mães. Não é não é do TCC também? Não, é da TCC. Ah, tá. TCC, Então é porque eu interessante. gosto da TCC, então tem que ser TCC. Não, mas a minha pergunta, a dúvida era se podia ser com um psicanalista, podia ser com alguém que trabalha... Mas é que se eu me identificasse com a psicanálise, eu estaria, né... Não, isso era na uma psicanálise, dúvida. mas não. Tá certo. E como a doutora Cristine Pérsico se vê daqui isso 10 aí. anos? É uma pergunta interessante. Ai, legal. Eu me vejo ajudando muitas mães ainda. Eu quero ir para essa área de parentalidade também, né? Então, quando os bebês crescem, né, viram crianças, ajudando principalmente nessa questão de criação dos filhos, né? Existe muita dúvida em relação a isso. O que pode, o que não pode, como lidar com uma birra. Será que se a gente der muito carinho, né, muito amor para uma criança, ela vai ficar mimada, né? Esses mitos que tem ali a respeito de parentalidade. Então, eu me vejo cada vez mais nisso, porque eu vejo que eu acredito, né, que essas crianças são o nosso futuro. Então, quanto mais a gente trabalhar nessa criação deles,
talvez a gente consiga mudar aí algumas coisas, né? Interessante. Então, a tua ideia é tratar um pouco para frente e um pouco para trás que tu tá fazendo hoje. Todo o período, né? Vem desde que tá grávida, no pós-parto, e depois quando a criança tá maior também. E, doutora Cris, onde é que o pessoal te acha? Então, onde é que a mãe, aquela mãe que está nos escutando, né? A grávida, ou mesmo onde o pessoal te encontra? Eu tenho, então, o Insta, né? @psicocrispersico. Tá ali, ó. Isso, e ali também tem o Insta da Aninhê. Que tá ali da comunidade. A gente veio interessante isso, né? Hoje a gente trabalha com comunidades, acho que as pessoas podendo ter dúvidas iguais às outras pessoas, parecidas, né? Interagir, tirar essas dúvidas, criar comunidades. Pelo que a gente viu, tu montaste uma plataforma interessantíssima disso, de várias especialidades dentro da tua subespecialidade, mas pessoas de outras áreas que podem trazer a sua experiência. Pediatra, odontopediatra, hoje em dia obstetra, gente que consegue ensinar as pessoas a amamentar. Tu vê que coisa interessante, né? Antigamente a gente não tinha esse tipo de auxílio, né? Então eu acho muito, muito legal a gente poder ter algum lugar onde as pessoas podem interagir, tirar suas dúvidas e aprender, né? Então eu acho parabéns pela iniciativa, acho bem interessante. Não podemos deixar de agradecer aos nossos parceiros, sempre no final dos nossos episódios, a Digitaus, onde a tecnologia encontra arte, a Escal na vanguarda da educação odontológica. É legal, se você tem alguma dúvida, a gente pode passar para a doutora, né? Se tiver alguma dúvida, né? Aí vem algum momento, um outro momento, de responder as dúvidas das pessoas. Isso. Então é muito, muito legal, né? E não só para nós aqui no podcast, mas dentro das comunidades, né? Tanto do teu Instagram quanto da Aninhê, né? Isso, muito, muito legal, né, Maurício? Isso aí, eu gostaria de convidar você que está aí nos escutando até agora para dar um likezinho aí no canal, né, Celso? Curtir, compartilhar, né? Esse conhecimento fantástico, eu gostei bastante. Eu acho que foi uma horinha ali, quase, um pouco mais aí que a gente passou aqui. Foi muito, assim, de bastante conhecimento, que era uma área, sinceramente, que a gente não escuta muito, né? Mas entendendo agora, depois dessa conversa, deu para entender bastante a importância da psicologia nesse momento, né, da mãe, né, ou da grávida, né? E então você que está aí nos escutando, puder nos compartilhar, né, o conhecimento, seguir a doutora aí nas redes sociais, nos seguir, né? Isso aí. @malbise nas redes sociais ou Celso Adami. E é legal porque a gente pode então criar a nossa comunidade lá e discutir sobre assuntos de saúde que, poxa, não tem ninguém que não esteja preocupado, que não deveria pelo menos estar preocupado com a saúde, em evoluir, crescer e aprender. E até coisas diferentes que talvez eu acho que eu não vou ficar gestante, né? Mas, e até porque a minha esposa já foi gestante 2 vezes, e coisas que a gente conversou aqui que a gente sempre teve dúvida, né? E não tinha talvez um lugar onde a gente pudesse trocar ideias e aprender. Bom, que a gente queria agradecer a doutora, a disponibilidade do horário aí. Pelo convite. É isso aí, conversar. Fica agradecido. É isso aí, pessoal. Até mais, então. Até mais, Valeu. um abraço.